Obrigado aí pela presença de todo mundo. O artigo que me foi atribuído é Repeat Transcatheter Aortic Valve Replacement for Transcatheter Prosthesis Dysfunction. Então, na verdade, TAV em TAV, né? Um artigo muito interessante, não tinha lido ainda antes do Márcio me mandar. E o Márcio e o pai me atribuíram esse artigo aí e o convidado especial, o Dr. Diego Gaia, que vai comentar no final. Então vamos lá. Talvez eu me passe um pouco no tempo, tá? Que é um artigo meio grande. Então, introdução. O TAV vem gradualmente substituindo a cirurgia convencional em pacientes com baixo risco e mais jovens, mesmo sem termos a real noção da durabilidade dessas próteses. Então, o TAV em TAV certamente vai ter um papel nesses pacientes que a expectativa de vida é maior do que a durabilidade da prótese, né? Que a pessoa vive mais do que a prótese dura, obviamente, que acontece com muitas válvulas cirúrgicas biológicas que a gente bota. O objetivo do estudo é examinar a clínica e ecocardiograficamente os resultados após o Redo-TAV, que eles chamaram, né? Que é o Redo-TAV, TAV em TAV. Quais foram os métodos, então? Eles fizeram um registro que começou em fevereiro de 2019, que é o Redo-TAV, com o intuito de coletar dados de pacientes submetidos a outro TAV por disfunção de prótese, independente do tipo de prótese utilizado. Entraram, na verdade, 37 centros na Europa, América do Norte e Oriente Médio que contribuíram com dados de seus pacientes. Então, na verdade, eles começaram esse registro em fevereiro de 2019, mas eles têm dados muito mais antigos desses 37 serviços, né? E todos os pacientes desses serviços foram incluídos no estudo. Para cada válvula, a data do implante, o modelo e o tamanho foram coletados. A área valvar basal, o gradiente médio e máximo e grau de mecanismo de ou mecanismo de regurgitação foram reunidos por ecocardiograma 30 dias após o primeiro TAV, antes do segundo TAV e 30 dias e 1 ano após o Redo TAV. As definições, então. Os dados e monitoramento com relação aos resultados do TAV foram analisados de acordo com as definições do VARC-2, né, que é o que os estudos têm feito muitas vezes. E os principais desfechos foram definidos como mortalidade em 30 dias e 1 ano e performance hemodinâmica da prótese, analisado por ecocardiograma, gradiente médio residual e o grau de regurgitação. Os desfechos secundários incluíram os desfechos de acordo com o VARC-2, procedimento e intra-hospitalar. Disfunção de prótese secundária, degeneração estrutural, trombo, endocardite prévia ou qualquer combinação destes foi caracterizado como falha de dispositivo. E disfunção de prótese secundária, mau posicionamento de prótese com ancoragem e vedação subótimas, erro de medida, por exemplo, de sizing, com cooptação subótima dos folhetos, dobradura ou expansão assimétrica da prótese foram caracterizados como falha de procedimento. Eu vou explicar um pouco isso mais daqui a pouco. E a falha aguda de prótese tratada com outro TAV no mesmo procedimento foram excluídos. Então, na verdade, o primeiro paciente desse estudo aqui que eu vou apresentar, ele foi no Redo TAV 2 dias depois da primeira TAV, porque os que fizeram o mesmo procedimento não entraram no estudo. Eles falam aqui como que eles dividem por falha de dispositivo e falha de procedimento, mas na verdade eles não dividem assim, eles dividem arbitrariamente se o procedimento foi repetido em 1 ano, em até 1 ano ou mais de 1 ano. Então, na verdade, os pacientes que tiveram que fazer um novo TAV dentro de 1 ano do primeiro procedimento foram classificados como provável falha do procedimento, enquanto os pacientes que foram submetidos a novo procedimento após 1 ano do primeiro procedimento foram classificados como provável falha do dispositivo. Então, na verdade, aquilo ali que eles falam no slide anterior, não é assim que eles dividem por tempo, na verdade, e fazem análise por tempo. As indicações para o Redo TAV foram caracterizadas de acordo com definições padrão de degeneração estrutural da prótese e disfunção mecânica de prótese, como estenose pura, combinação de estenose e regurgitação pura. Então, aqui é os pacientes que foram alocados, né? Desses 37 centros, então, 63.876 são os pacientes que fizeram TAV, né? Que fizeram TAV e INTAV, foram desses 603 mil, só 434, que dá 0,68%, sendo que desses 434, 223 fizeram no mesmo procedimento, que eles chamaram de Single Procedure Bailout, que foram excluídos desse estudo. Então, na verdade, os que entraram nesse estudo foram só esses pacientes aqui. Do Redo TAV foram 212, né, que foi 0,3% dos pacientes. Desses 212, 74 foi dentro de 1 ano, 12 por estenose pura
8 por estenose e regurgitação e 54 por regurgitação pura. Então, vocês veem aqui a grande quantidade de pacientes que foi submetida ao Reductave por regurgitação pura. Nos pacientes que foram submetidos em menos de um ano depois do primeiro procedimento. Mais de um ano foram 138 pacientes, 51 pacientes estenose pura, 45 estenose e regurgitação e 41 regurgitação pura. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, eles dividiram menos de um ano e mais de um ano, e o N ficou pequeno no fim daqueles 63 mil pacientes, o que pode ser lido como uma coisa boa, né? Que na maioria dos pacientes não precisou fazer uma nova TAV dentro. Então, aqui é as características dos pacientes. Eu elenquei algumas que eu achei interessante, que já meio que mostrei na tabela anterior. Por exemplo, o gradiente médio dos pacientes que fizeram dentro de um ano a TAV era 19,9 e que fez depois de um ano 34,7. Provavelmente por degeneração de prótese, trombose de prótese, que aumenta os gradientes e acontece normalmente mais de um ano. O gradiente máximo também é bem maior na média dos pacientes que fizeram a TAV depois de um ano. A área é menor nos pacientes que fizeram depois de um ano e maior nos pacientes que fizeram dentro de um ano. Estenose pura, como eu disse, foi mais comum nos pacientes que repetiram TAV depois de um ano. Combinação de estenose e regurgitação também. E regurgitação pura foi mais comum, bem mais comum nos pacientes que repetiram a TAV dentro de um ano. Trombose de prótese, a maioria foram os pacientes que fez a TAV depois de um ano do primeiro procedimento. Como eles disseram ali, que trombose de prótese era falha do dispositivo e não do procedimento, né? Mas, na verdade, esses pacientes que tiveram trombose de prótese dentro de um ano e foram submetidos ao novo TAV entraram para o grupo de falha de procedimento. Então, durante o período de TAV para ReTAV, endocardite infecciosa foi diagnosticada só em um paciente e trombose de prótese em 18, que é 8,5%, que eles acham que é uma subestimação, na verdade. A causa do novo procedimento foi significativamente distinta em pacientes que foram submetidos a um procedimento antes de um ano e depois de um ano, como eu já tinha dito. Eu já linkei. O acesso transfemoral foi o mais utilizado em 90% dos pacientes e transapical em 7%. Primeiramente, 130 pacientes, 61% foram tratados com válvula autoexpansiva, mais frequentemente a core valve, seguida pela SAPIEN XT, né, que é expansiva do balão, foi a segunda mais utilizada com 24%. No novo procedimento, 105 pacientes, ou seja, 50% foram tratados com válvula autoexpansiva, mas a válvula mais utilizada foi a SAPIEN 3, que é uma válvula expansiva por balão, né, em 41% dos pacientes, seguido pela Evolute R, 23%. Então, claro que no Reductave, válvulas de outra geração já foram utilizadas, né? O mesmo tipo de válvula, isso aqui é interessante, foi usado em 125 pacientes, ou seja, 60% dos pacientes, e válvula diferente foi menos frequentemente utilizada, então em 41% dos pacientes. Mesmo tipo de válvula, quer dizer, uma válvula expansiva em autoexpansível ou expansível do balão dentro de uma válvula expansiva do balão. A autoexpansível dentro da válvula autoexpansível foi utilizada em 74 pacientes e expansível por balão em 51 pacientes. Agora, a válvula autoexpansível foi usada dentro da válvula expansível por balão em 31 pacientes e a expansível por balão foi usada dentro da válvula autoexpansível em 56 pacientes. Comparado com o modelo da válvula, o tamanho da válvula foi o mesmo em 60%, teve um undersize em 25% e um oversize em 15%. Esse é outro dado interessante. Então, a grande maioria eles usaram o mesmo tamanho da prótese para botar dentro do TAV. Então, quais foram os resultados que eles tiveram? Vocês podem ver aqui que eles separam todos os pacientes depois de um ano do primeiro TAV e dentro de um ano do primeiro TAV. Nada deu estatisticamente significativo, tá, com relação aos pacientes que fizeram a TAV dentro de um ano ou depois de um ano. O sucesso do procedimento foi muito grande, em torno de 85%, no total em ambos os grupos separadamente também. O gradiente médio, eu não sublinhei aqui, mas foi um gradiente adequado, tá? Regurgitação moderada ou mais, moderada ou grave, foi maior nos pacientes que fizeram a TAV dentro de um ano,
muito provavelmente porque esses pacientes foram submetidos a novo TAV justamente por causa de uma regurgitação, né, que muitas vezes pode ter sido um leak paravalvar que não conseguiu ser corrigido com um novo TAV, mas não foi significativo. Obstrução de coronária também foi uma complicação rara, bem pequena. Novo marcapasso foi também baixo, não teve relação com o tipo de prótese e também não teve relação se tu repetia dentro de um ano ou depois de um ano. Esse aqui é um gráfico um pouco confuso, que ele na verdade ele quer dizer quantos pacientes por ano foram submetidos ao Redutab dentro desse estudo. Então, na verdade, aqui é o fim dos 11 anos, né, que teve paciente acompanhado por 11 anos, porque, como eu disse, são registros de grandes centros, né. Vocês podem ver aqui que no dia 0, 212 pacientes, que é o total de N desse estudo, estavam em risco para fazer o TAV em TAV. Quer dizer, no primeiro dia ninguém fez. Até o primeiro ano, 36% das pessoas foram submetidas ao novo TAV. E daí eles botam que faltavam 137 pessoas para fazer. Então, na verdade, a diferença de cada ano foi o número de pessoas que fez TAV nesse ano. 36% no primeiro ano, maior taxa, e depois algumas cada ano por motivos distintos. E ao final dos 11 anos, todos os pacientes foram submetidos ao Redutab, que obviamente é a todos os pacientes que foram redutáveis nesse estudo. É um gráfico um pouco confuso. Aqui, então, com relação aos sintomas ao longo do tempo, 58% dos pacientes tinham insuficiência New York Heart Association classe 3 e 22% 4 antes do novo procedimento. 30 dias após o novo procedimento, esse aqui é todos os pacientes, ele não dividiu. 40% tinham classe 1, 49% classe 2, 7% 3 e 3% classe 4. E um ano após o procedimento, 33% tinham classe 1, 54% classe 2, 11% classe 3 e 2% classe 4, que mostrou uma melhora significativa dos sintomas dos pacientes depois da nova TAV. Aqui, então, ele mostra alguns gráficos para a gente da área e do tempo da TAV. Então, a área era relativamente pequena, obviamente aumentou após o novo TAV. Em 30 dias a gente pode ver um aumento da área geral, esse aqui também é de todos os pacientes. Em um ano diminui um pouco, por diversos motivos, mas segue maior do que a área inicial. Aqui o gradiente com relação ao redutável, o gradiente basal é um gradiente alto, depois que faz baixa em 30 dias e mantém-se durante o primeiro ano, pelo menos. Aqui é o gradiente médio, eles dividem nos pacientes que tinham só estenose e os pacientes que tinham estenose, só insuficiência ou insuficiência e estenose. Claro que os pacientes que tinham só estenose normalmente foram submetidos ao novo TAV por causa disso, e o gradiente foi um pouco maior, mas não, e foi estatisticamente significativo com relação ao paciente que tinha regurgitação ou tinha regurgitação e estenose, né, que ele pode ter sido submetido por outro motivo. Então, só a estenose é um fator de risco para ter um gradiente médio maior, né, aos 30 dias e a um ano que os outros pacientes. Com relação ao tamanho da prótese, né, que é uma coisa também interessante que a gente não sabe muito bem, eles dividiram em prótese 23 ou menor ou maior que 23. Como vocês podem ver, os pacientes que tinham uma prótese, isso aqui é a primeira TAV, tá? A primeira TAV implantada, não a segunda. Os pacientes que a primeira TAV implantada era 23 ou menor, tiveram um alto gradiente, maior gradiente ao final de um ano que os pacientes que tinham a primeira prótese maior que 23. Isso foi estatisticamente significativo, não foi clinicamente relevante, como eu vou falar depois, mas as maiores próteses, então, tenderam a menores gradientes. Aqui, com relação ao grau de regurgitação, em 30 dias de todos os pacientes aqui, tinha nenhuma regurgitação ou mínima em 65%, tanto em 30 dias quanto um ano, leve em torno de 25% e moderada em 9%. Então, um bom resultado. Com relação aos pacientes que foram tratados por causa de regurgitação ou regurgitação e estenose, comparado com os pacientes que foram tratados só por estenose, em 30 dias, vocês podem ver que os pacientes que foram tratados por regurgitação ou mista
tem uma regurgitação leve e moderada maior, tanto em 30 dias quanto em um ano, do que os pacientes que foram tratados com estenose pura. Isso aí, como eu disse, provavelmente é decorrente de leak paravalvar que não conseguiu ser corrigido somente colocando uma prótese dentro da outra. A mortalidade por todas as causas foi de 13,5% em um ano, tá? Mas muitos desses pacientes também eram pacientes de alto risco, né? Já na primeira TAV, então, obviamente, a mortalidade poderia ser alta, né? Com relação ao Redu-TAV, nos pacientes que foram submetidos só por estenose ao Redu-TAV ou regurgitação e estenose, não foi estatisticamente significativa a mortalidade ao longo de um ano. Com relação aos pacientes que foram submetidos ao Early e Late Redu, Early teve uma mortalidade de 16,4% em um ano, e o Late, depois de um ano, teve a mortalidade de 12%. Isso não foi estatisticamente significativo, mas foi numericamente significativo, né? Então, como o N era pequeno, talvez ele não tenha conseguido alcançar o poder. Então, isso indica que é pior tu ter que fazer uma TAV dentro de um ano, provavelmente por uma falha do procedimento, do que uma degeneração de prótese ou trombose de prótese que tu tem que repetir a TAV depois de um ano. Com relação ao tamanho da prótese, se é menor ou igual a 23 ou maior que 23, como vocês podem ver, as curvas andam praticamente juntas, então o tamanho da prótese não teve diferença em mortalidade, só em desfecho intermediário como gradiente. Então aqui é uma Sapien 3 23 que eles botaram dentro de outra Sapien 3 23. Aqui a imagem tomográfica, aqui eles balonando. Com relação, então, à incidência geral dos pacientes por falha da válvula, ou seja, que foi depois de um ano, né, do primeiro procedimento, foi 0,22% dos pacientes, como eu tinha dito, é bem baixo. E por falha do procedimento, 0,11%, menor ainda. O gradiente residual dos pacientes por falha da válvula, ou seja, que foram submetidos ao novo procedimento depois de um ano, foi de 13 milímetros de mercúrio, e 11 para os pacientes que foram submetidos no primeiro ano. A obstrução coronariana foi um evento raro, girando em torno de 1% nos dois grupos, e a mortalidade, como eu disse, foi de 1,4% nos pacientes que foram considerados falha de dispositivo e 5,4% nos falhas de procedimento. Não foi estatisticamente significativo, mas é numericamente significativo. Então, na discussão, o Redu-TAV por falha de dispositivo constitui 0,22% dos 63 mil e poucos pacientes, dos centros participantes, o que pode refletir a durabilidade da prótese e também a alta mortalidade dos pacientes de alto risco submetidos ao TAV, porque foi só 0,22 submetidos à nova TAV, mas muitos desses outros 63 mil morreram nesse meio tempo. O modo de falha foi balanceado, 37% estenose, 32,6% estenose e regurgitação e 29,7% regurgitação. E esse novo procedimento foi feito em menos de um ano. 73% dos pacientes foram por regurgitação, realmente por falha do procedimento mesmo, não do dispositivo. Eles não conseguiram analisar o mecanismo da regurgitação como intra e paravalvar, então isso aí foi tudo suposição, né? Essa questão do leak paravalvar no primeiro ano. Não se pode excluir trombose de prótese não reconhecida como causa reversível em alguns pacientes. Trombose de prótese foi diagnosticada só em 8,5% dos pacientes. E eles acham que isso é uma subestimação. Então, o Redu-TAV foi relativamente seguro e efetivo, com baixas taxas de complicações, melhora sintomática importante e sobrevida em um ano, comparado com o valve-valve e TAV em válvula nativa em pacientes de risco alto intermediário. A necessidade de marca-passo não foi frequente, comparável com TAV válvula cirúrgica, e não foi correlacionada com o tipo de válvula utilizada. Então, parece que dentro, se tu vai botar TAV em TAV, talvez as válvulas expansível bolão não tenham uma menor incidência de marca-passo, como o TAV válvula nativa. A obstrução coronária e mau posicionamento da prótese foram infrequentes, que é encorajador, considerando os altos índices publicados de obstrução coronariana de TAV em válvula cirúrgica. Mas, eles botam isso eu acho que realmente é importante, a gente não sabe quantos os pacientes que foram contraindicados uma nova TAV devido ao risco de obstrução coronariana.
A mortalidade em 30 dias e 1 ano foram numericamente maior em pacientes com disfunção precoce, 5,4 vezes 1,5%, que eu já tinha dito, né, mas não foi estatisticamente significativo, provavelmente por causa do N pequeno. O gradiente transvalvar diminui significativamente após o segundo TAV, como eu mostrei nos gráficos, semelhante ao TAV em válvula nativa, e menor do que o TAV em válvula cirúrgica. Os gradientes residuais altos pelos critérios de Varg 2 foram observados em 14,3% dos pacientes com falha de prótese, ao contrário de 28,4% de incidência depois de TAV em prótese cirúrgica. Então, na verdade, o TAV em TAV deixou gradientes menores do que o TAV em válvula cirúrgica. Isso aí também pode discutir por que a válvula cirúrgica foi submetida a um novo procedimento, né? De repente, a válvula cirúrgica foi reintervida com um gradiente já mais alto, né? Com uma degeneração depois de 10, 15 anos, então é difícil comparar, mas é um dado. Os preditores de alto gradiente após o TAV em válvula cirúrgica incluem estenose mais severa, tamanho pequeno e uso da válvula expansiva por balão. Nesse estudo foi achado somente o impacto mínimo da severidade da estenose e tamanho valvar pequeno e sem diferença entre válvula expansiva e expansiva por balão. E nenhum desses 3 valores teve efeito negativo na sobrevida. Na verdade, o tamanho valvar pequeno deixa um gradiente maior, né? Mesmo que foi estatisticamente significativo, mesmo que não muito não tenha sido um grande impacto e não teve efeito na sobrevida, como eu já tinha dito. Aos 30 dias e 1 ano, após o uso do TAV, 91% dos pacientes tinham regurgitação leve ou mínimo. Contudo, a regurgitação foi mais frequente que nos pacientes que fazem TAV dentro de válvula cirúrgica. E o maior preditor de regurgitação foi a regurgitação pré-existente, sugerindo que isso possa refletir a presença de leak paravalvar do primeiro procedimento. As limitações foi usada uma divisão arbitrária entre falha de procedimento, novo TAV em até 1 ano, e falha de dispositivo, novo TAV após 1 ano. Foi um estudo observacional, foi coletada uma miscelânea de pacientes escolhidos por times de experts em grandes centros de TAV, e apesar de ser o maior estudo de TAV em TAV reportado, o número absoluto permanece muito pequeno devido ao pequeno número de pacientes que necessita aí, pelo menos num curto espaço de tempo, um TAV em TAV. E a duração do follow-up é limitada, né? 1 ano, 30 dias e 1 ano. Conclusões, então, é que em pacientes com disfunções de válvula portável, um novo TAV é relacionado com melhora significativa da função da prótese e sintomas e relativamente pequena incidência de complicações e boas sobrevidas em 30 dias e 1 ano. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou tirar do compartilhamento aqui para enxergar as pessoas na discussão. Ok, parabéns, excelente apresentação, Rodrigo, acho que ficou muito claro. A ideia de trazer esse artigo, né, foi justamente essa, é um artigo observacional que traz muitos dados que vão começar a nos dar algumas respostas ou nos direcionar para algumas respostas para perguntas que a gente vem fazendo há mais de 10 anos, desde o surgimento dessa técnica transcateter, né? Como isso vai ser no futuro. E com o passar do tempo, enfim, foram surgindo os novos estudos e a técnica foi sendo aplicada em pacientes de menos riscos e mais jovens. Então, isso ia acontecer, já era previsto e sempre surgiu essa dúvida. Eu me lembro que desde o início disso aí, lá em 2009, 2010, a gente já tinha esse questionamento em todos os lugares, inclusive lá na Escola Paulista de Medicina. E hoje temos a honra de trazer o professor Diego Gaia, um grande amigo, e o professor Diego Gaia é professor da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, coordenador do setor de minimamente invasivo e válvulas transcatéteres da Unifesp, Escola Paulista, e trabalha com isso há bastante tempo, desde o início dessa técnica aqui no Brasil. Então, por favor, Diego, seja bem-vindo, agradecemos a sua participação e vamos lá aos comentários. Obrigado, Márcio, bom dia a todos. Obrigado, Eduardo, Rodrigo, pelo convite para um pouquinho esse trabalho que o Rodrigo apresentou. Na verdade, acho que esse é o primeiro trabalho com N bastante significativo de Redo-TAV, né? Quando você me mandou o trabalho, né, imediatamente eu lembrei de um slide que o Danny DeVere gosta de usar. Né? O Danny DeVere é o coordenador do registro de valve in valve, do Vivid Registry, que é um dos registros que mais tem N de valve in valve, tanto aórtico quanto mitral. O Matheus Simonato, que foi nosso aluno na escola, você deve lembrar dele, Márcio, é um dos coordenadores também do Vivid Registry.
Então a gente acaba tendo bastante informação desse registro. Esse slide do Danny, chega uma hora que ele questiona assim, que talvez não importe tanto a durabilidade da prótese, o quanto a prótese dura, mas sim o quanto a TAV pode ser tratável por uma outra TAV. Né? O que ele quer dizer com isso é assim, vocês ficam discutindo que não deve fazer TAV porque ela vai durar 2, 3 anos, 5 anos menos, mas que talvez o TAV em TAV seja tão pouco mórbido ou fácil de fazer ou algo desse gênero, dependendo da combinação de próteses que a gente tem, que isso tem uma relevância um pouco menor do que o que se dá atualmente. E esse trabalho começa a jogar a luz em cima disso para a gente. Né? Tem algumas coisas muito interessantes, né, desse trabalho. Né? Talvez o trabalho que vai responder para a gente se a gente deve fazer um TAV em TAV deveria ser um trabalho que compara o Redu-TAV versus o Redu-SAVR, né? Porque a reoperação cirúrgica ela é muito mais complexa do que a reoperação do TAV. Né? Nenhum cirurgião gosta de reop, né? A gente brinca, né, do Carlinhos lá na escola, que o pessoal falava que ele gostava de reop, e ele mesmo falava, não sei quem que inventou isso, que eu gosto de reop, né? Porque você nunca sai sabendo se vai sangrar, se não vai. Então, acho que a morbimortalidade da reop cirúrgica, ela é maior do que a reop do TAV, né? Pelo menos aparentemente, né? A gente não sabe do desfecho do hard endpoint disso tudo. Então, talvez a gente devesse conseguir comparar em algum momento essas duas estratégias para daí sim dar uma palavra final se é seguro fazer um redutável. Né? A gente tem uma série de evidências mostrando que o procedimento index, aquele primeiro procedimento, ou é superior ou é igual, numa série de situações, no alto risco, no risco intermediário. Mas se ele for igual, eu também preciso responder se na reabordagem ele continua sendo igual, e isso seria um fator a mais para a gente colocar nessa conta toda. Tem algumas coisas que a gente precisa levar sempre em consideração quando a gente fala no Redu-TAV, né? Só para ponderar assim, a utilização do Redu-TAV, não é só se o procedimento é seguro, né? Essa população é uma população com alto risco de doença coronária, né? Então, na hora que você faz um TAV em TAV, você reduz ou, teoricamente, prejudica ainda mais o acesso às coronárias, né? Acho que o Gilbert Tang vai fazer um webinar com você, né, Eduardo? Aí nos próximos dias, acho que dia 20, não é? O seu webinar com ele? Isso, te mando depois o link direitinho. E ele fala muito sobre isso, né? A questão do acesso às coronárias, a hora que a gente faz um TAV em TAV, a gente coloca mais material protético na frente das coronárias, o que talvez com as próteses mais altas isso seja um problema ainda maior do que com as próteses baixas. O que também o Rodrigo mostrou, vou fazer alguns comentários pontuais aí, além desse que eu fiz. Que ele tentou comparar a questão do gradiente, né? Mostrando que quando a gente faz um TAV em TAV numa prótese 23, a gente tem um gradiente maior do que o que a gente faz com uma prótese maior. Quando a primeira é uma 26 ou uma 29, ou seja lá a prótese que for, que é uma coisa esperada, né? A gente já viu isso no Vivid Registry. A diferença é que o Vivid Registry conseguiu mostrar não só a diferença de gradiente, mas também a diferença de mortalidade em um ano de segmento. E eu acho que a resposta para isso é porque no Vivid, aonde faz diferença é prótese 21 ou menor ou igual a 21, e aqui é menor ou igual a 23. Então, talvez, na verdade, o TAV seja mais seguro em termos de gradiente, o TAV em TAV, porque a primeira já começa em 23, não começa em 21. Então, existe diferença de gradiente, mas a gente não enxergou a diferença de mortalidade em um ano, ou então a gente não teve N ou tempo suficiente para que isso aparecesse. Outra coisa que chama atenção, na hora que a gente coloca todos esses pacientes numa sacola só, é que a gente esperava que as válvulas supranulares, como a core valve, tivessem um desempenho hemodinâmico melhor do que as balão expansíveis. Então, a gente não tem esse dado explicitado no trabalho, mas se a gente tirar um parâmetro do Vivid Registry, que mostra que em válvula 21 talvez seja mais seguro a gente usar uma core valve, porque o mecanismo valvular fica supranular, isso dá menos gradiente no pós-operatório, talvez a gente enxergue isso quando a gente faz um TAV em TAV, imaginando que o doente tem uma balão expansível, você tratar com outra balão expansível mais gradiente do que se usasse uma core valve. Claro que isso vai depender muito da primeira válvula, né? Primeira válvula pequena, talvez isso seja aparente, válvula maior, talvez isso não seja. O Rodrigo também comentou de maneira muito boa
que existe um viés de seleção, né? Esses pacientes, os 0,22%, são os que foram para outro TAV. Né? A gente não tem dados dos que não foram para nada, né? Ou que morreram antes disso, ou morreram da disfunção de prótese, e não morreram da idade, por exemplo. O que torna essas comparações um pouco mais difíceis de serem feitas, né? O que seria interessante seria se a gente pudesse comparar os STS score, né? O STS no procedimento index versus o STS agora. E aí sim poder comparar essas mortalidades um pouquinho melhor, né? Outra coisa que a gente chama a atenção, que também o Rodrigo comentou, é que esses são centros de alta experiência. A gente não sabe se isso vai se replicar para todo mundo, se todo mundo vai conseguir ter o mesmo resultado no TAV em TAV, né? Assim como a gente não tem hoje um guideline de como a gente deve fazer o TAV em TAV, qual é a melhor posição da prova, você colocar mais alta, mais baixa, uma exatamente dentro da outra, né? A foto do artigo mostra que a segunda valor expansível está discretamente mais alta em relação à anterior, ou discretamente mais baixa, elas não estão alinhadas. Será que essa é a melhor posição hemodinâmica? Quando a gente abre o app do Valve in Valve, a gente não consegue enxergar essa informação, né? Você clica lá no TAV, não tem dizendo o que eu devo usar uma dentro da outra e qual o melhor tamanho. Uso um tamanho igual, uso um tamanho menor, uso um tamanho maior. Essa informação é indeterminada, então talvez um trabalho experimental fácil de fazer seria comparar, pega uma SAPIEN 26 e testa com uma Corvalve 23, com uma Corvalve 26, com uma Corvalve 29 e ver como é que ficam os gradientes em laboratório. Isso talvez desse uma informação interessante para a gente. Me chamou muita atenção nesse trabalho quando a gente fala assim, um sucesso de 85%, né? Ele fala que é uma taxa de sucesso alta, mas você tem que 15% você não conseguiu fazer o TAV em TAV, acho que falta dado para dizer assim, por que em 15% não deu certo, né? E o que aconteceu com essa população que não deu certo, né? Desistiu, morreu, né? A válvula embolizou, tirou a primeira válvula do lugar, né? Porque o valve em valve é um procedimento relativamente fácil de fazer. Tem uma marca radioscópica na maioria das vezes. Aqui certamente todas as válvulas são visíveis radiologicamente. Então quando você fala de ter 15% que não deu certo, é uma coisa esquisita, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho baixo você dizer que só conseguiu fazer em 85%, esses dados seriam melhores. Ou talvez destrinchar, eu vi que tem uma lista enorme de autores, então certamente tem centro que contribuiu com 50 casos, centro que contribuiu com 1, 2, 3. Então talvez a gente estratificasse o dado global versus o dado de um centro de alto volume. Se a gente tem um resultado parecido, isso talvez só o Marco consiga responder para a gente, né? Se fez alguma diferença ou não. É claro que talvez ele não queira explicitar os dados individuais de cada centro, com toda a questão ética que isso possa envolver. Outra coisa que chamou bastante atenção foi que a obstrução coronária foi muito baixa, né? Menor do que o VIVID, né? O que faz com que a gente pense, por que será que a gente tem pouca obstrução coronária? Será que foi feito uma tomografia e se avaliou o VTC, o Valve to Coronary Distance, desses doentes, e os doentes que não tinham indicação por conta de risco de coronária simplesmente saíram desse grupo? Qual foi o índice de proteção coronária? Isso também seria um dado interessante, já que o acesso à coronária é mais difícil no TAV do que no SAVR, para a gente poder comparar, né? O último gráfico que você mostrou, aquele gráfico que você fala que é um gráfico mais difícil de entender, que tem um número sobre risco, né, também chama bastante a atenção da gente que 36% desses procedimentos aconteceram no primeiro ano. Então, assim, você dizer que um procedimento, 1/3 das intervenções está no primeiro ano, a gente não vê isso com o SAVR, né? Essa falha está deslocada muito mais para frente na linha do tempo e mais distribuída do que no SAVR, né? Talvez a gente devesse pegar só realmente as falhas, não todo mundo, mas só as falhas estruturais e tirar as falhas de procedimento, né? E aí sim comparar onde eles estão acontecendo. Então, dizer que o TAV é seguro, olhando uma curva em que 36% dos doentes estão acontecendo no primeiro ano, 1/3 de toda a população, é uma coisa que... Diego, desculpa te interromper aí, mas é que é 36% dos pacientes que foram para o IDU TAV, né? Na verdade, é 0,11% dos pacientes totais. Não, sim, é isso que eu quis dizer, Rodrigo, assim, que quando você pega todo mundo que eu precisei reoperar, eu estou reoperando 1/3 no primeiro ano, né? De uma maneira bastante precoce, né?
Se você pegar o SAVR, todos os doentes que eu preciso reoperar cirúrgico, isso está distribuído mais para frente. Bem Né? mais, Então, talvez a gente possa entender que alguma coisa acontece que os que falham, apesar de serem poucos, estão falhando mais precocemente do que comparado com o SAVR, ou simplesmente o mecanismo de falha, quando ele acontece, ele é mais precoce. Não quer dizer que ele é mais frequente, só que ele é mais precoce. Né? E a questão do leak perivalvar, né? Você ter da regurgitação aórtica, a gente não sabe se é perivalvar ou valvar, naquele 9%, né? 9% é muito, né? A gente fala aí no partner de baixo risco, você tem muito menos do que isso, né? No core valvular risk. É claro, é uma geração anterior de prótese, você está misturando aí XT, core valve de primeira geração, você está misturando um monte de outras próteses, e talvez a culpa da regurgitação seja a primeira prótese lá atrás e não a prótese atual. De qualquer forma, 79% é um achado que realmente preocupa, então talvez a gente devesse conseguir estratificar melhor quem é o culpado, né? Se é a primeira válvula ou se é a segunda, já que isso é um fator de risco independente de mortalidade em longo prazo. Né? Então, acho assim, esse trabalho traz uma luz bastante interessante, mostrando para a gente que é possível fazer o TAV-IN-TAV com segurança, pelo menos uma segurança ativa, mas a maior comparação aqui é a segurança do TAV-IN-TAV versus as seguranças da REOP e do SAVR. Eu acho que esse que seria o dado mais interessante. O Eduardo colocou aqui, né? É possível fazer o alinhamento das cúspides, né? Concordo, é possível, e não sei desse grupo todo quantos realmente fizeram, né? Esse alinhamento de cúspide, né? Ou quantos centros no mundo têm expertise para fazer o alinhamento de cúspide de maneira adequada. Mas assim, a gente precisa pesquisar, né? É muito mais confortável, no meu ponto de vista, você fazer um TAV-IN-TAV do que fazer uma REOP de SAVR, né? Certamente, a gente tem um monte de cirurgião aí na plateia nessa discussão. Eu queria ouvir a opinião de todos os outros sobre o trabalho, mas é um trabalho muito bem construído. Então, um lugar precisa começar, né? E acho que foi aí que começou, né? Melhor do que um relato de um centro único. E precisa fazer a mesma coisa para mitral, né? Para mitral talvez seja mais fácil, até no nosso meio, a gente fazer um trabalho desse, né? Porque tem muita mitral biológica reoperação no país. E a gente tira um pouco essa questão do mismatch, né? Porque na mitral você começa com 27, 29, 31, né? Então isso é uma coisa bastante interessante. Obrigado. Muito bom, Diego. Obrigado aí pelos excelentes comentários, enriqueceu bastante a discussão. Como tu tem bastante experiência com valve em valve, né, tanto aórtico quanto mitral, na tua concepção, assim, se a gente tiver uma falha, por exemplo, de uma core valve, tu pensaria mais em colocar uma outra Evolute R, uma autoexpansível, ou pretenderia, por exemplo, colocar uma expansível por balão, ou estudaria especificamente a anatomia de cada caso para decidir qual a TAV que tu vai usar no caso de uma falência estrutural, vamos dizer assim, a mais longo prazo? Eu acho que vai depender de cada caso. Por que eu te digo isso? Eu acho assim, se a falha for de uma expansível por balão pequena, eu acho que talvez você tenha um gradiente residual menor se você usar uma balão expansiva e posicionar os folhetos supranulares. Mas isso é só uma percepção, a gente não tem dado de laboratório, dado clínico suficiente para isso. Eu estou inferindo isso do que a gente viu com o valve em valve em prótese 20. Se você tem uma falha de uma core valve e você vai usar uma outra balão expansível, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o posicionamento dessa balão expansível, para você não ficar debaixo dos outros folhetos, né? Ou capturar poucos folhetos da core valve e você ainda ter folheto atrapalhando em cima, calcificado e causar a elevação de gradiente, né? Então, acho que o posicionamento precisa ser discutido dependendo da combinação. E quando você faz um balão expansível dentro de uma balão expansível, o problema é fechar o acesso das coronárias. Então, acho que cada combinação tem um ponto bom e um ponto ruim, e isso precisa ser individualizado. Bom, Diego, eu sei que tu fizesse um trabalho aí interessante também sobre fratura, né, in vitro, sobre fratura de próteses cirúrgicas. Então, a Ana Paula, que está lá em Zurique, o Maisano, está perguntando,
né? Queria ouvir a tua experiência sobre a fratura da prótese com balão. Acho que tu até sabe quais as próteses que precisam uma pressão maior e outras que até não dá para fraturar. E se tem alguma experiência, a tua ideia sobre o procedimento de basílica, eventualmente para coronária baixa? Tem um aluno de mestrado, né? O Márcio conhece, o André Lupe, aqui da gente, que fez esse trabalho com as próteses nacionais. A gente tinha um trabalho anterior publicado mostrando que prótese fraturava com cada pressão, né? Mostrando que a Hancock não fratura, né? Então, quando você coloca uma Hancock, você precisa estar ciente que ela não vai fraturar se você precisar no segmento. E aí ele mostrou, por exemplo, que a Braille fratura com 24, 25 atmosferas, né? Um valor muito alto. A gente não tem nenhuma experiência com fratura de TAV, né? Se a gente consegue ou deve fraturar uma TAV pequena. Até porque a gente mostrou, o Rodrigo mostrou, né? O gradiente residual é pequeno, né? Então, você justificar você investir numa fratura com risco de rotura anular, eu acho que é complexo, né? Quando você tem uma SAVR, a fratura acho que está mais controlada do que a fratura de um TAV, né? O TAV, na verdade, está oferecendo o risco de rotura anular, que era o que você não queria na primeira intervenção. Basílica sobre TAV, não tenho experiência, né? Só basílica em válvula convencional. Teoricamente, o mecanismo é parecido, só que a gente tem que levar em conta que você tem o folheto da TAV e o folheto nativo, que você não vai conseguir acessar, né? Primeiro, porque ele está calcificado do procedimento índice. Segundo, que você não tem como entrar entre um e outro para poder puxar e rasgar. Então, uma coisa é você falar em basílica na SAVR, né? Porque você só tem aquele folheto na frente. Agora, falar de basílica no TAV, não sei dizer se isso vai ter alguma implicação de eficácia. Não. Talvez se os folhetos da TAV tiverem superiores aos folhetos nativos e a coronária for alta, faça algum sentido, mas senão acho que não vai fazer nenhum sentido, não. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta direto para o Diego, aí pode abrir o microfone e ficar à vontade, que nós temos mais uns minutinhos ainda. O Ricardo mandou aqui sobre Platzer, né, para tratamento de leak perivalvar. O Diego tem bastante experiência com leak perivalvar, mais de mitral, né, Diego? Mas, de qualquer maneira, acho que podia falar um pouquinho para nós. Tu tem experiência, tratou algum leak perivalvar com plug de TAV? Poucos, acho que uns 4 ou 5, Eduardo, pós-TAV. A gente trata quando é moderado ou maior. Aqui, quando é válvula balão expansivo, é mais fácil do que com core valve, né? Core valve você tem que entrar pelo meio da grade, às vezes você não consegue avançar, dá fricção no catéter, você não consegue descer, né? Mas é possível de fazer, né? Vocês também têm alguns casos, né? Aí de leak perivalvar. Agora, se você tiver 2 próteses na frente, sobrar um leak perivalvar, aí acho que a estratégia precisa ser diferente, né? Precisa primeiro entrar, tratar o leak perivalvar e depois fazer o TAV em TAV, né? Para você não se estrepar, né? Ou ter que entrar para uma via de acesso alternativa, né? Pelo ápice ou transeptal, aí começa a confusão. Tá certo. Ana Paula, algum insight aí de Zurique sobre TAV em TAV, alguma colocação? Eu estava escrevendo até que eu ia perguntar para o doutor Diego. Eu me lembro de ter lido alguma coisa que a posição do leak tinha influência na evolução, que leaks posteriores evoluiriam pior que leaks anteriores. O senhor tem alguma ideia sobre isso? E também seria mais difícil de tratar? Não tenho e não li, Ana Paula. Na posição aórtica, independente da posição do leak, eu acho que o acesso é muito parecido, né? Acho que não muda muito a facilidade ou a dificuldade de acesso. Eu acho que uma questão do leak perivalvar é quando ele está debaixo da coronária, né? Porque o device pode ficar meio grande e atrapalhar o ósteo da coronária. Alguns meses atrás, eu reoperei um doente que tinha uma prótese biológica com disfunção e foram colocados 2 plugs. E na reoperação, a gente viu o quão próximo ficou, depois eu até compartilho com vocês a foto, o quão próximo ficou do ósteo esse plug, né? Então, ele fica bem protruso dentro da aorta, então eu não vejo dificuldade de leak. A única dificuldade de leak que a gente tem é no acesso transeptal, os leaks próximos do septo, né? Aí eles ficam mais próximos. Muito bom. Sobre a nossa experiência aqui,
Basílica de Tave em Tave, a gente não fez nenhuma. Tem um relato de um grupo alemão, se eu não me engano, que fez um com sucesso. A gente tem 6 basílicas em Tave em Redu de cirurgia, com sucesso também. E reintervenção precoce em sala, assim, se ficou um leak grande ou se a válvula ficou muito baixa, tem que reintervir em sala e eles usam ou a mesma ou o Sapiens. E tardia, ou para TAV em TAV, ou para TAV em prótese biológica, eles preferem balão expansível, ou pórtico, ou Evolute. Tu diz auto-expansivo. É, auto-expansivo. Bom, acho que foi excelente. Então, vamos cumprir o tempo dos 45 minutos. Márcio, tu como discípulo do Diego aí, faz o encerramento da reunião. Então, eu agradeço, Diego. Vamos te acompanhar, vamos divulgar aqui esse teu excelente webinar que vai ter dia 20. Ele manda o link, eu compartilho com vocês. Vai ter o Diego junto com os outros grandes parceiros dele, aí que ele foi o pioneiro do Endobenton no mundo. Eu estava no London Valve, ganhou o primeiro prêmio, uma honra para nós brasileiros, né? No PCR, primeiro prêmio do London Valve, praticamente só participavam cardiologistas intervencionistas, então estava lá o Diego no pódio, e agora ele vai fazer um evento com o Érico Roselli, com o Flashman, com o pessoal aí que realmente tem bastante experiência em tratamento de aorta ascendente, endovascular e arco aórtico. Então, obrigado, Diego. Márcio, faz o encerramento. Obrigado, Eduardo. Deixa eu só vou mostrar aqui para vocês essa imagem que eu falei. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Olha só como fica o plug em cima, como ele pode ir em cima da coronária, né? Então, às vezes você tratar, você não sabe nem se esse plug causou piora do folheto, né? Ó, tem algum impacto do folheto em cima do plug, né? Só para ver que nem sempre o plug é inerte, né? Ok, imagem bonita. Essa com a foto ficou bem elucidativa ali. Mas, ok, vamos então encerrar a reunião, mantendo nossos compromissos de pontualidade. Acho que excelente discussão, um tema que, como eu disse, já uma pergunta que já vem de longo tempo, está começando a ser elucidada. Um artigo bastante interessante, embora seja uma miscelânea de coisas, mas é a população que os autores tinham para fazer isso. Acho que até conseguiram extrair bastante coisa, né, dentro da metodologia do estudo observacional. Muito obrigado, Diego, pela disponibilidade, por ter comentado o artigo e Obrigado, não só isso, além disso, trazendo aí outras informações relevantes, importantes para nesse mundo da TAV, que é um mundo bastante interessante que nos interessa muito de longa data. Muito obrigado, parabéns, Rodrigo, pela apresentação, obrigado a todos aí pela participação e, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, Diego. Grande abraço. Obrigado a todos, Eduardo, Rodrigo, Márcio, Marcelo, Marco, Ana. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Diego. Obrigado aí pela participação. Valeu todo mundo pela presença.